Oi, pessoal. Penso que eu possa, nesse nosso Brasil turbulento de 2018, gerar algumas ideias para tentar compreender o porquê que o candidato Bolsonaro foi esfaqueado, ou porquê que um eleitor do Haddad, na Bahia, foi esfaqueado e morreu. Por que está acontecendo tanta adversidade? Por que nas redes sociais está havendo uma certa, eu diria, situação turbulenta entre amigos, né, políticos, familiares? Por que está acontecendo isso? Eu vou tentar utilizar a música do Jota Quest, chamada O Sol, para tentar dar uma iluminada, digamos assim, no que está acontecendo. O Jota Quest, de maneira bastante sensível, ele diz que, ei medo, já estou me afastando de você. Ei dor, estou me afastando de você. Não exatamente assim. E se quiser saber para onde que eu vou para onde tenha sol. É para lá que eu vou. O que eu vou tentar fazer aqui é trazer o sol. O sol, no caso aqui, eu vou chamar de história, para explicar por que está acontecendo essa situação tão difícil, de muita dor, de muito medo, de muita tristeza. E o sol, que é a história, vai tentar explicar o que está acontecendo agora em 2018. Por que tem o Fernando Haddad numa linha política e por que tem o Jair Bolsonaro numa outra linha política? E essas facadas que estão nessas linhas políticas antagônicas, elas surgiram aonde? Claro que surgiram dentro de fatos que houve no passado. E aí eu tenho de pedir para você para viajar um pouquinho a 96 anos passados. Aí você vai falar, poxa, 96 anos? Eu fico preocupado com o que aconteceu ontem. Eu vou para 96 anos? É bom. Vamos lá para 1922, no Brasil. Vamos para 1922, em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo, a Semana de Arte Moderna, 1922. Jovens intelectuais, jovens artistas, mudando a estética. No Rio de Janeiro, jovens oficiais do Exército mudando a política. E indo a 1922, no caso em questão, indo ao tenentismo, compreendendo o que é o tenentismo, vamos procurar justificar a posição do candidato Jair Bolsonaro e a posição do candidato Fernando Haddad. Vamos pegar a raiz do tenentismo. Vamos ver, óbvio que esses dois políticos, eles não têm necessariamente o conhecimento da história, embora possam ter, para justificar o que está acontecendo. Mas, vamos lá para a história. Vamos dar um pulo lá no Forte de Copacabana. Em 1922, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, jovens oficiais do Exército, eles não concordavam com o que havia. O que havia eram eleições fraudadas. Eram eleições chamada do bico de pena, a política dos currais, fraudes eleitorais, manipulação do eleitorado,
voto de cabresto, coronelismo. Há o livro até do Vitor Nunes Leal, chamado Coronelismo Inchada e Voto, onde o Vitor Nunes Leal analisa como que o coronelismo controlavam os eleitores. E os jovens oficiais do Exército não concordavam com isso. Eles queriam um Brasil moderno. Eles eram, na verdade, semi-autoritários. É evidente que esse tenentismo de 1922 vai, ao longo do processo histórico, desses 96 anos, sofrendo modificações. Mas a matriz do que está acontecendo agora, em 2018, é o tenentismo. E por isso eu convido você para raciocinar comigo neste tenentismo. É um tenentismo que não aceita o Brasil rural, não aceita o que eles chamavam o Brasil atrasado, deseja modernizar o Brasil com equipe tecnocrática, isto é, técnicos no governo, e esse tenentismo vai acabar sofrendo uma cisão. Há uma linha do tenentismo, que eu vou colocar aqui o nome de Oswaldo Cordeiro de Farias, colocar aqui o nome de Eduardo Gomes, Juarez Távora, citando alguns nomes, que tem uma visão que o Brasil deve se modernizar, as eleições devem ter voto secreto, deve haver fim dos currais eleitorais, e esses tenentes têm uma visão diferente de um outro grupo de tenentes que passam a sofrer a liderança do capitão Luiz Carlos Prestes. Esse capitão do Exército Brasileiro, posteriormente acaba se refugiando em Buenos Aires. Em Buenos Aires ele estuda as obras marxistas, ele lê livros de Karl Marx, lê o Manifesto Comunista de 1848, estuda bastante a dialética hegeliana. Enfim, o Luiz Carlos Prestes passa a ver que o Brasil vai avançar se o Brasil for para uma linha comunista. Luiz Carlos Prestes é uma outra, eu diria, facção do tenentismo. Se é que podemos chamar o tenentismo de, enfim, facções. Mas, na verdade, há duas linhas políticas. Isso fundamentalmente após os 18 do Forte, após a coluna Prestes, Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes. E isso vai acabar desaguando numa revolução que vai trazer Getúlio Vargas ao poder, 1930. Há a queda de Washington Luiz, e essa queda Vargas vem ao poder, e a chegada de Vargas ao poder é impulsionada também pelo tenentismo. Não o tenentismo de Luiz Carlos Prestes. Prestes não concorda em participar desse movimento de 1930. Portanto, os tenentes que participam são os tenentes, vamos colocar aqui de maneira resumida, Eduardo Gomes, Juarez Távora, Oswaldo Cordeiro de Farias. Até uma música de carnaval que vai dizer que os tenentes chegaram ao poder. Música que fala aí, enfim, dos relacionamentos afetivos entre uma mulher e um tenente. E está dizendo para ela que o tenente dela chegou ao poder. Então, a partir de 1930, na chamada República Nova, inicia a Era Vargas, e essa Era Vargas tem um tenentismo que raciocina em empresa privada,
raciocina em economia capitalista, sem falar isso, mas raciocina dessa forma. E uma outra linha do tenentismo, de Luiz Carlos Prestes, que raciocina que o Estado deve controlar a economia. O Estado controlando a economia, entende Luiz Carlos Prestes, isso vai favorecer o que ele chama os trabalhadores, os camponeses. É a visão de Luiz Carlos Prestes. Essa visão, inclusive, deságua no movimento em 1935. É chamada Intentona da Praia Vermelha. Começou em Natal, no Rio Grande do Norte, Recife e, posteriormente, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E aí, no choque, os comunistas acabam perdendo. Prestes acaba, enfim, indo para a cadeia. Getúlio Vargas está mais na linha daqueles tenentes, eu vou colocar aqui, de Oswaldo Cordeiro de Farias, estou usando só o nome como ícone. E aí, com este movimento pós-35, os comunistas presos ficam no navio Dom Pedro I, ancorado na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, presos. A ideia é colocar os comunistas quase na execração pública, de forma que não vejam o comunismo como uma boa solução. Posteriormente, Vargas põe os comunistas em liberdade, e aí há um choque entre os comunistas e os integralistas. Na cidade de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, houve morte de 13 pessoas, e aí propicia um ambiente para Vargas dar um golpe de Estado. Em 10 de novembro de 1937, Vargas dá um golpe de Estado, instala uma ditadura. Essa ditadura, os comunistas vão para a cadeia. Há uma ditadura chamada ditadura do Estado Novo. Essa ditadura vai sequestrar, torturar, vai matar aqueles que são comunistas. A partir de 1937, logo estoura a Segunda Guerra, 39, e essa Segunda Guerra, na verdade, acaba colocando uma estranha aliança, que são os franceses, os ingleses, os soviéticos e os norte-americanos, vinculados ao grupo dos aliados. Eu digo aliança estranha porque a União Soviética com Stalin está indo para uma linha comunista. O Stalin é a sequência de Lenin. E a visão de Lenin é a visão do marxismo. A mesma visão que tem no Brasil quem está na cadeia agora, que é Luiz Carlos Prestes, assim como os demais comunistas estão na cadeia da ditadura do Estado Novo. E essa estranha aliança entre Estados Unidos da América, capitalista, empresa privada, França, capitalista, empresa privada, Inglaterra, capitalista, empresa privada, e União Soviética, socialista, o Estado controlando a economia, eles estão aliados. E esta aliança é para derrotar os países do eixo. O eixo, na verdade, é a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Japão do imperialismo. Então, 3 países formam o eixo. O eixo Alemanha, Itália e Japão, aqui em linhas centrais. E os outros são os aliados, que conflitam-se. Nesse conflito, há uma aliança estranha entre um socialista, que é a União Soviética, é Moscou, e os outros 3 capitalistas. E o Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos capitalistas. O Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, trabalha para que o Brasil entre na guerra no lado dos aliados. E, consequentemente, o que acontece? Termina a Segunda Guerra com a vitória dos aliados. Mas essa vitória dos aliados faz o romper da estranha aliança.
E nesse rompimento, o que ocorre em seguida são as duas nações em choque. Isto é, os Estados Unidos da América, com o Plano Marshall, com a doutrina Truman, 1947, vão tentar bloquear a expansão do bloco socialista. E o bloco socialista quer se expandir. E neste conflito vai estar o Brasil. Luiz Carlos Prestes é colocado em liberdade, o Partido Comunista é legalizado, num curto espaço de tempo, o Brasil se redemocratiza em 45, é eleito o Marechal Eurico Gaspar Dutra para ocupar o Palácio do Catete, a sede do governo federal, e neste momento o Eurico Gaspar Dutra está completamente alinhado aos Estados Unidos da América. Então a posição do Brasil é uma posição favorável ao sistema capitalista, favorável às empresas privadas, favorável ao livre mercado, favorável à livre iniciativa. Vem a Constituição de 46 que está nessa linha. E, consequentemente, quem é comunista vai ser colocado de maneira repressiva. Logo, logo, o Partido Comunista é colocado na ilegalidade. O Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes, aquele antigo tenentista, vai para a ilegalidade. E, consequentemente, vai caminhar o governo Dutra, posteriormente o governo Vargas, vai caminhar já nesse choque. O choque entre aqueles tenentes de visão capitalista, de visão de livre mercado, de visão de uma democracia elitista, e do outro lado, os tenentes que estão fora do poder, que são aqueles de Luiz Carlos Prestes. Esses começam a se envolver mais, politicamente falando, com Vargas, e Vargas vai fazer a criação da Petrobras em 1953. Em 52 criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, hoje tem o S. Neste mesmo momento, cria-se a Eletrobras, e, na verdade, Vargas é entendido como uma pessoa que está vinculado mais àqueles que são, vamos chamar aqui, dos tenentes de esquerda. E isso vai acabar gerando, me permita dizer, uma tentativa de derrubar Vargas. E nessa tentativa de derrubar Vargas, há a linha tenentista que nós estamos centralizando numa visão capitalista, numa visão de empresa privada, que no caso está centralizado aí na UDN, com o jornalista Carlos Lacerda, com o jornal A Tribuna da Imprensa, com a Força Aérea Brasileira, com o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes foi um dos tenentes de 22, e nós estamos chegando aqui a 54. Em 54, Getúlio Vargas dá um tiro no coração. Há uma tentativa de derrubar Vargas, e essa tentativa é feita pelo grupo vinculado ao UDN, vinculado ao tenentismo de Eduardo Gomes, ao tenentismo de Oswaldo Cordeiro de Farias, ao tenentismo de Olímpio Mourão Filho. E neste fato, Vargas é derrubado, vem um período de uma relativa instabilidade de 54 a 56. Em 56 vai assumir o poder Kubitschek. Kubitschek vem numa linha mais conciliadora. Kubitschek, na segunda metade dos anos 50, vai acabar construindo Brasília, vai trazer a indústria automobilística através do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, traz para o Brasil as empresas de construção de automóveis estrangeiras, é vinculado ao presidente dos Estados Unidos da América, o general Eisenhower, que diz o que é bom para General Motors é bom para o país. E o Brasil está na linha vinculada ao capitalismo. O Brasil está na linha vinculada aos interesses
de empresas privadas, de democracia. Kubitschek sai do poder democraticamente, entrega o poder a Quadros. Quadros é eleito dentro de uma linha de combater a corrupção. Quadros não tem a maioria no Congresso. Quadros, logo ele acaba condecorando com a Ordem do Cruzeiro do Sul o Guevara. O Ernesto Che Guevara vem na linha do Bloco Socialista, vem na linha do marxismo. Então o tenentismo de esquerda vê como fato positivo esta condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul. Logo, Quadros renuncia. Ao renunciar, tem a crise se Goulart toma ou não toma a posse, que Goulart vem na linha getuliana, a linha getuliana que foi derrubada em 54 e antes em 45, e agora, para que não haja uma guerra civil, caminha-se para o parlamentarismo. Esse parlamentarismo híbrido, a partir de 61, vai até 63. Em 63 há um plebiscito, a campanha do não, volta ao presidencialismo, e em 64 Goulart é derrubado. E aqueles que derrubam Goulart em 64 são exatamente aqueles da linha tenentista que tinha a ideia de que o Brasil deve estar vinculado ao sistema capitalista. O mundo, neste momento, é um mundo bipolar. Bipolar, dois polos. O polo capitalista e o polo socialista. A União Soviética representando o bloco socialista e os Estados Unidos da América, o bloco capitalista. E o Brasil, em 64, mais do que nunca está alinhado ao bloco capitalista. Consequentemente, o regime militar de 64 até 85 é um regime vinculado aos interesses do bloco capitalista. E passam a ser reprimidos aquele tenentismo de esquerda, vamos assim chamar. E este fato vai acabar determinando o fim do regime militar em 64, sai o general João Batista de Oliveira Figueiredo, assume indiretamente, deveria assumir o Tancredo Neves, mas falece, assume o José Sarney, e a partir daí, aqueles que foram reprimidos no regime militar acabam chegando ao poder. Acabam chegando ao poder, posteriormente, com Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, com Luiz Inácio Lula da Silva. Esses outros, eu diria, de esquerda, lá naquela matriz de Luiz Carlos Prestes, lá quando ele se exilou em Buenos Aires, estudou o marxismo, lá nos anos 30, está agora no poder. Os homens que estão no poder são os homens que têm a visão marxista. Atenuam um pouco o marxismo, mas a matriz central é o marxismo, é o sindicalismo, é o trotskismo. Aqueles que queriam resolver as questões sociais da Europa lá em meados do século XIX. São eles que estão no poder. Com Luiz Inácio Lula da Silva, com José Genuíno, com José Dirceu e outros. Estou aqui numa colocação muito rápida. E este governo do Luiz Inácio passa posteriormente para a senhora Dilma Rousseff, e essa primeira mulher presidente da República Federativa do Brasil vem também numa linha de esquerda. Haja vista, inclusive, que ela atuou nos movimentos da luta armada contra o regime militar. A luta armada para gerar uma política marxista. Posteriormente, ela sofre um impeachment. Nesse impeachment, o povo cada vez mais está na rua, descontente com a recessão, descontente com o desemprego, descontente com a criminalidade,
descontente com a corrupção, o que é algo perplexo, porque todo discurso marxista é um discurso moralista. E quando estão nos, eu diria, centros de poder, vê-se que predominam interesses fisiológicos, interesses partidários, que não necessariamente são aqueles interesses legais. Consequentemente, o povo vai às ruas, um povo mais informado, felizmente em função das redes sociais, o avanço da tecnologia, e este povo acabou optando agora, no primeiro turno, para uma linha que é ou Haddad ou Bolsonaro. Esta linha, ou Haddad ou Bolsonaro, é uma linha, na verdade, que tem uma matriz, embora isso não transpareça, lá do tenentismo de 22, lá do tenentismo dos anos 30, que é um tenentismo bipartido. E esse tenentismo bipartido vai desaguar no que está acontecendo agora. E neste agora, eu já estou quase encerrando, nessa rápida viagem de 96 anos que fiz pela história do Brasil, em conexão com a história, eu diria, europeia, norte-americana. E quando nós chegamos agora em 2018, nós estamos reproduzindo 1922. Só que agora, em 2018, nós não devemos ter medo. Medo, se nós pegarmos a palavra letra por letra, é a maravilhosa emoção das oportunidades. Então nós estamos numa maravilhosa emoção das oportunidades de entender o que está acontecendo agora. Entender o porquê dessa situação muito triste, de dor. E eu estou tentando explicar a dor através do sol. O sol como forma de acabar a dor. E o sol, na verdade, é o conhecimento de história. Eu estou concluindo para dizer para você que, através da história, nós estamos entendendo o porquê dessas facadas indesejáveis. Só que nós estamos saindo disso, pois o povo está cada vez mais bem informado. E esse vídeo vem com este objetivo, informar. Eu sou Walker Figueiredo da Silva, sou professor de História. Um abraço, tchau, tchau.